Thierry, é uma satisfação tê-lo aqui mais uma vez para a gente falar do resultado de mais um relatório de pesquisa. Agora, o relatório da feira ARPA, que aconteceu nesse ano de 2025. E como fruto, né, da pesquisa, a gente acaba criando um relatório e sempre fazemos esse bate-papo descontraído para trazer às pessoas eh, os principais resultados dessa pesquisa, né? E até num primeiro momento, Thierry, eu quero iniciar esse nosso bate-papo pedindo para você falar um pouco sobre o relatório da Feira ARPA e quais foram as suas impressões, o que que você, de certa maneira, achou da feira, enfim, como que foi esse ambiente onde foi construída aí a pesquisa do relatório da Feira ARPA 2025. Legal, Ale. Um prazer estar com você, um prazer estar aqui, levando para frente o nosso programa Arte Análises, né, que tem esse foco direcionado para inteligência de mercado, produção de conhecimento idôneo e isento, né, e de alguma forma criar pontes, né, para sobrepor as barreiras que existem no mercado da arte. Bom, falando sobre informações gerais, né, do relatório, nós tivemos aí uma taxa de resposta de 50% dos galeristas, né? A gente vem mantendo esse padrão, né, nas últimas feiras, né? É uma feira que se destaca, né, por alguns diferenciais frente às outras feiras que nós temos no circuito, então a gente vai falar melhor disso, mas isso trazendo primeiro as minhas impressões e depois a gente entrando nas respostas dos galeristas, mas é visível que tem, né, algumas propostas diferentes e até mesmo, né, uma estrutura que se coloca com uma proposta que se diferencia, né? Então, com o passar dos anos aí, acumulando as edições, é uma feira que vai cada vez mais ganhando maturidade, tomando um corpo, tomando uma cara própria, né, e ocupando o seu espaço dentro do mercado da arte brasileira. Ótimo, Thierry. E no começo até da sua fala, você comentou um pouco sobre o programa Arte Análise, né, de pesquisa, inteligência de mercado, enfim. É importante também a gente compartilhar com as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, essa estrutura, né? Como que o programa Arte Análise funciona, qual a metodologia de pesquisa, enfim. Me fala um pouquinho aí do programa Arte Análise para nós, por favor. Legal. Bom, é um programa que já está indo aí para o seu terceiro ano de existência, né, que está rodando, e é um programa que estrutura os conhecimentos, né, estrutura informações no mercado da arte por uma metodologia mista, né? Inclusive, até aproveitando a deixa para mencionar, agora no começo do mês eu estava na Faculdade de Bolonha, em Rimini, na Itália, apresentando muitas das conclusões do nosso relatório anual do ano passado, né? E quando a gente diz que nós usamos metodologias mistas, a gente vem no sentido de que, sim, temos questionários estruturados, que são, né, feitos com os galeristas, né? Então, a conversa é sempre com os galeristas, né, do ponto de vista dos questionários, onde eles têm ali as opções pré-estabelecidas. A gente sempre deixa também, né, a gente incorporou isso esse ano, um espacinho no final, que eu gosto de brincar com quem eu entrevisto, que agora é o momento de você abrir o seu coração, você falar com as suas próprias palavras. Eu não vou colocar palavras para você escolher, você mesmo define, né? Mas, então, existe esse lado mais quantitativo, perdão, né? Onde as perguntas são respondidas e nós trazemos aí nos relatórios os percentuais de escolha, né? É, mas nós também não negligenciamos um aspecto qualitativo, né, do nosso trabalho. E acho que esse é o grande ponto, né? Quando nós dizemos que há uma perspectiva etnográfica dentro dos trabalhos feitos pelo programa Arte Análise, não é que a gente vai fazer trabalhos de imersão profundos, como tem etnógrafos, que ficam às vezes décadas dentro de um mesmo assunto, do mesmo aspecto. Não, não é esse o recorte. Mas a mensagem é: nós não negligenciamos as experiências, vivências e informações que nós temos no campo.
seja aí sim de galeristas, artistas, organizadores das feiras, colecionadores, né? Então, o leitor que for pegar o nosso relatório para ler, ele vai perceber que existem considerações que são feitas nos relatórios que são é, absolutamente alicerçadas nos dados. Mas há outros pontos que a gente traz também que não necessariamente vão ser trazidos apenas pelos dados, ou diretamente pelos dados, mas são coisas que a gente acaba pegando, conversando com as pessoas. Para me fazer um pouco mais claro, e até para facilitar para quem está ouvindo, é, existem entrevistados, galeristas que a gente conversa, que eles são muito diretos. "Na minha resposta é essa, minha resposta é aquela, é essa aqui, dica essa, por favor." Já tem outros que gostam de conversar, que gostam de contar, que gostam de trazer perspectivas deles, que muitas vezes vão além do que a gente está perguntando naquele momento. Poxa, como é que a gente pode deixar isso passar? Como que esse tipo de informação não vai ser sistematizada e de alguma forma trazida para você que está aqui acompanhando a gente e que vai ler os relatórios, né? Então, a nossa metodologia ela é muito firme nesse sentido né, da questão da idoneidade dos dados, né, do, da, os dados são anônimos, né? Acho que isso é muito importante dizer. Então, a gente tem ali, mantém um controle de que galerias nós falamos minimamente, só para não repetir. Eventualmente, o Ale vai em uma e depois o Thierry vai na outra. Não, a gente controla, a gente sabe com quem a gente falou por isso. Mas nós não conseguimos identificar ali no banco de dados, nas bases, para falar, olha, essa aqui foi a resposta desse ou daquele, né? Então, a gente tem esse lado muito estruturado, mas ao mesmo tempo a gente valoriza muito o que é contado para a gente, que é igualmente tratado com todo o sigilo e de forma anônima. Maravilha, Thierry. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre o relatório aí da Feira ARPA 2025. E 25. E nesse relatório de pesquisa de mercado, a gente sempre destaca algumas das principais conclusões, né? Então eu vou trazer as principais conclusões aqui, Thierry, e te pedir para que você fale um pouquinho sobre cada uma delas, de tal maneira que a gente consiga explicar o resultado dessa pesquisa para quem está nos assistindo e ouvindo. A, uma das perguntas mais interessantes foi sobre o principal diferencial da feira ARPA 2025. E esse ano, a estrutura e localização ficou em primeiro lugar, né? O ano passado, a proposta curatorial havia ficado em primeiro lugar. Esse ano ficou em segundo, um pouco próximo, mas estrutura e localização teve um pouco à frente, né? Então, estrutura e localização, proposta curatorial e quantidade de galerias, essas três ficaram próximas, porém nessa sequência, né? A que mais teve diferencial positivo foi estrutura e localização. Qual foi sua percepção nesse resultado de resposta? Bom, a gente tem no mercado da arte, eu acho que não tem, pelo menos no âmbito nacional, eu acho que é algo pacificado, não é nenhuma polêmica que eu vou trazer aqui, mas o grande benchmark de referencial de feiras de arte no Brasil é a SP-Arte. Então, ela vai ter ali o seu formato, a sua estrutura e, por consequência, seus erros e acertos, fatores que são legitimados ou são questionados, né? Então, é natural, né? E é isso interpretando os dados, que os respondentes vão sempre partir desse primeiro benchmark para destacar aquilo que eles gostam ou não gostam, né? E é interessante a gente cruzar os dados como muitas vezes na Feresp Arte há um questionamento sobre justamente estrutura e localização, né? Isso é uma coisa que isso já apareceu nos nossos dados e que também nós já ouvimos das pessoas, né? Então, percebam como de fato, né, as coisas que são destacadas geralmente vêm de algum lugar, de uma referência. E a minha experiência, e pelo menos tanto que o que a gente viu nos dados, quanto que a gente ouviu dos galeristas, das pessoas na feira, né, que de fato foi muito fácil, foi tranquilo chegar na feira, então a estrutura foi muito bem facilitada, né? Inclusive, acho que é importante mencionar, com relação ao ano passado, houve uma evolução na estrutura, na organização da feira, como eu mencionei na fala inicial. É uma feira que, com o passar dos anos, vai amadurecendo, vai conseguindo aí fixar sua identidade. Proposta curatorial é um outro fator que ele acaba se destacando, porque dentro, né, a gente fala muito disso no relatório anual, é como se cada feira tivesse uma identidade própria das quatro principais feiras do Brasil.
né? Então, a ARPA tem essa identidade de uma proposta curatorial muito específica, né? Onde os estandes vão estar direcionados ali para artistas em específico, para uma proposta em específico, né? Então, isso é destacado como um diferencial positivo, é algo que é elogiado pelos galeristas, né? E o número de galerias também, né? E aí é uma outra, de novo, é uma outra proposta. Cada feira vai ter a sua identidade, mas acaba sendo uma feira um pouco menor, né? Talvez você não precise aí andar bastante, andar por todo um pavilhão para conseguir ver as obras, né? Para ver aquilo que te interessa. Isso também agrada, né? Eu acho que tem seu lado positivo e lado negativo, como qualquer característica. Ótimo. Vamos lá. A segunda conclusão que a gente chegou nesse relatório é a respeito da importância da feira. Você até falou bastante sobre isso, né? Um gancho que dá para amarrar aí, super interessante, claro, até em termos de comparações. Para 65%, praticamente, para dois terços dos respondentes, colocaram a feira como parcialmente relevante, né? E aí, o que que você, como que é a sua leitura dessa informação? Eu continuo com a linha de argumento de que as opiniões, via de regra, vão sempre ser trazidas a partir de um benchmark, de uma referência, né? Eu acho que, sim, dois terços dos respondentes indicaram que a feira ela é parcialmente relevante, né? Mas isso mostra uma evolução, mostra justamente essa curva de maturidade, né? Eu acho que o nosso benchmark de grande feira de referência no Brasil é a SP-Art, por todos os seus mais de 20 anos de história, né? Então, em comparação com a SP-Art, seguramente a ARPA não tem a mesma relevância, a mesma importância. Mas só o fato dessas pessoas estarem lá, né? Isso é até algo interessante. Nós já fomos questionados, né? Mas você acha que alguém que está na feira vai falar que ela não é extremamente relevante? Olha só, as pessoas estão dizendo, né? Então, isso é uma questão de escala dentro do contexto nacional. Por ser uma feira relativamente jovem, isso também não é algo que deveria causar aí uma grande crise de pânico nos organizadores. Faz parte do processo, faz parte da evolução, né? Para a feira ir se legitimando cada vez mais como um evento marcante e imperdível dentro do calendário nacional. Sei, Thierry. Ótimo. E vamos até falar calendário nacional, vamos falar de um cenário atual, tá? Ah, apenas 36% dos respondentes, dos galeristas, colocam que haverá um crescimento no mercado da arte no próximo ano, tá? Ou seja, esse cenário atual não tá, aí já não está tão otimista, né? Só 36% afirmando que haverá crescimento. Qual que é sua observação sobre esse dado? Eu acredito que tem dois comentários que a gente possa fazer. Um, que é calcado intrinsecamente dentro das dinâmicas do mercado da arte, e outro que corrobora, né, que de alguma forma leva em consideração o que acontece com a sociedade como um todo, a economia brasileira como um todo, né? Então, indo pela ordem do que eu mencionei, então se a gente olha para o último relatório da ABACT, né, o setorial que foi apresentado esse ano, a gente tem uma evolução, né, um aumento dos valores transacionados no mercado da arte de 2020 para cá, praticamente ficando igual aí, muito próximo do que foi transacionado em 2019, ou seja, antes da pandemia. Isso pode sinalizar que o mercado da arte no Brasil está chegando perto do seu limite, né? Que os anos anteriores tiveram, né, apresentaram um crescimento exponencial, né? Um crescimento muito grande, seja por conta da própria pandemia, né? Então, uma hipótese é que a gente está só repondo os prejuízos da pandemia, né? E uma outra hipótese que pode fazer sentido também é que talvez aconteceu algo novo, né? O mercado destravou aí novas possibilidades de crescimento. Então, eu acho razoável dentro do mercado existir essa expectativa de que, olha, talvez nós tenhamos chegado no teto. Vamos descobrir isso nos próximos levantamentos, se o mercado vai continuar crescendo ou não, tá? Então, eu acho que essa perspectiva dos agentes, ela é razoável por conta desse ponto. Agora, comparando com o que a gente levantou, né, nos últimos relatórios, nas últimas vezes, até mesmo no SPART,
o otimismo com relação ao crescimento do mercado parecia ser estar mais pujante. Essa foi e tentando puxar de cabeça, acho que foi a primeira vez que a gente teve números tão baixos aí para indicando, né, a expectativa de crescimento do mercado da arte. Isso pode ser reflexo, né, das avaliações negativas, né, que a economia no Brasil vem tendo, né, nos últimos meses, principalmente durante, né, a Feira da Harpa, as más avaliações que o governo federal vem recebendo, né? Então isso pode ser reflexo de uma falta de crédito, uma descrença sobre a economia no Brasil de forma geral, né? E que está refletida nas expectativas dos agentes. Isso, maravilha. Vamos falar agora até você comentou um pouco aí até de precificação, não diretamente de precificação, mas desse otimismo quanto ao colecionador em comprar, ou se bateu no teto ou não. Vamos falar de valores médios, né, de precificação. A gente observou que a grande maioria está na casa de 35 a 65 mil reais, em média, cada obra por estante, né? Como que você enxerga essa faixa de precificação aí? Bom, essa faixa ela indica, né, um médio alto padrão para as feiras. É algo que a gente, de certa forma, esse padrão, esse ticket, é o que a gente vem percebendo nas feiras de forma geral, então não é nada aí que descolhe demais, né? Então, se por um lado, né, os agentes não esperam que o mercado tenha aí altos graus de crescimento no futuro, por outro lado, isso ainda não aparece nos preços. Por outro lado, a gente não consegue enxergar uma queda aí da média de precificação. Isso está bem em linha com o que a gente vem observando, né, nas últimas feiras, nos últimos relatórios, né? É, nesse caso aqui da ARPA, assim como em outras feiras que a gente vem passando, a gente vê que a maior parte do mercado aí, entre 70% e 80%, acaba estando sempre entre 10 e 100 mil reais, né? Então, abaixo de 10 mil é muito raro, tem feiras até que isso não aparece, e acima de 100 mil existe, mas é uma menor parte, né? Então, a gente pode dizer que o mercado ele opera em bandas maiores e menores, então entre 10 mil e 100, mas a parte principal entre 35, né, e 65 foi a maioria indicada pelos respondentes. E até nessa. Vamos falar agora sobre motivação de compra, né? Também você Tá? falou que essa faixa, primeiro de precificação 35 e 65, ela é observada em outras feiras também, né? Motivação de compra também a gente tem um resultado parecido ou semelhante com a das outras, que é gosto pessoal em primeiro lugar, pertencimento em segundo e investimento em terceiro. Então a gente observa essa tendência desses três fatores como principais na motivação de compra do comprador, do colecionador. O que que você nos diz sobre isso, Thierry? Olha, aqui eu acho que o gosto pessoal ter sido mais escolhido vai em linha com o que a gente vem ouvindo, né? Tanto, né, colhendo as respostas efetivamente e ouvindo mesmo dos respondentes, né? Então, é uma tendência que não se reverteu, né? Houve feiras aí que a arte como investimento apareceu em segundo lugar, não em terceiro, mas aí o pertencimento apareceu em terceiro e não em segundo. Então, né, é uma vice-liderança disputada, vamos dizer assim, né? Mas que no fim das contas a gente acaba tendo aí a compra da arte, o investimento em arte, né, como um instrumento um instrumento qualificado, né, para exercer tanto uma estratégia de reserva de valor, ou quem sabe até expansão de valor, dependendo do tipo de artista, mas mantendo também uma demonstração de gosto ou de bom gosto, a depender de quem avalia, né, uma forma de expressar as preferências também, né? Então, é interessante, né, perceber que isso é algo esses três fatores que eu entendo que eles são muito interligados, né? Quando você
desembolsa, né, uma quantia para comprar obra de arte. Isso é o que aparece nos dados diretamente. Mas eu queria fazer uma menção honrosa, que já no nosso relatório anual, né, apareceu e aí com alguma relevância a indicação de especialistas, né? E isso é algo que, né, o- esse é um exemplo que eu acho que ele é feliz quando a gente fala de não negligenciar as impressões dos agentes, né? Naturalmente, o gosto pessoal, né, pelo que a gente está vendo, é o grande fator. É o fator que de fato vai dominar os anteriores. Naturalmente, né, isso é uma coisa que eu já ouvi de um colecionador uma vez: ninguém compra obra de arte para perder dinheiro. Você não fala, não, vou comprar porque eu vou perder dinheiro. Não, sua expectativa é ter algum retorno, né? A obra de arte certamente propicia, né, momentos de encontro, mas a relevância, né, dos especialistas, a figura dos art advisors vem crescendo no mercado com o passar do tempo e, né, acho pouco provável que a indicação do especialista, aí é minha impressão, vai ser mais importante que o gosto pessoal. Ah, eu vou comprar uma obra de arte porque alguém falou para mim que eu tenho que comprar essa, mas eu não gostei, mas eu vou comprar porque falaram. Acho que isso não vai acontecer, né? Então, não aparecer como líder das escolhas não é necessariamente algo que vai negar, né, essa relevância desses profissionais. Ótimo. Agora vamos para um assunto um pouco delicado diante do momento, mas vamos falar sobre a oscilação da economia, né? E para 80% dos respondentes acreditam que vai impactar negativamente as oscilações, impacta negativamente as oscilações da economia, ou seja, cenário não muito otimista para 80%. O que que você diz aí dessas oscilações econômicas e essa imagem negativa que ela traz? Uhum. É, isso é interessante porque acho que foi a primeira feira também que a gente capturou aí que a oscilação econômica negativa, que as oscilações econômicas têm um impacto negativo tão marcante. Isso sempre aparecia, isso sempre era mencionado, mas não parecia ser algo que vinha aí com tanta força ou que um grito tão uníssono dentro vindo dos galeristas, né? Então, isso é algo que vale a pena ser destacado e que conversa com essa perspectiva dos galeristas sobre o futuro do mercado também, né? Então, se 80% deles entendem que o mercado não vai tão bem quanto poderia por conta da economia, é prudente eles acharem que o mercado eventualmente não vai crescer no futuro, né? Então essas coisas se interconectam. Isso também bate com a percepção que eu falei uma ou duas respostas para trás, né, de que a economia do Brasil não vai bem, né? Essas coisas se conectam, né? E isso tem tudo a ver com os livros, a literatura econômica sobre o assunto da economia da arte, né? Uma vez que, normalmente, quando a economia não vai bem, o mercado da arte também não vai bem. Então, esse alto percentual aí de uma posição crítica à questão econômica, todos eles me parecem muito interligados e muito razoáveis, né, de serem analisados entre si. Ok. Por fim, a nossa última das principais conclusões, né, é fruto até daquilo que você falou na metodologia, que a gente agora introduziu essa parte esse ano, né, de respostas qualitativas abertas. Até você brincou, né, onde o galerista pode abrir o coração e falar o que ele quiser. E a pergunta para essa feira foi basicamente sobre os entraves para o desenvolvimento de carreira dos artistas, né? Ou seja, as galerias elas acabam fazendo um programa de desenvolvimento de carreira dos artistas, né? Algumas galerias ou elas têm interesse, fazem ou não fazem, enfim, a gente questionou isso, que quais seriam esses entraves, né? E que a grande maioria das respostas, embora fosse um pouco diferente, mas com o mesmo sentido, todas orbitaram principalmente nessas afirmações, que são limitações financeiras, tempo, esforço e barreiras institucionais. Essas quatro, de uma certa maneira, tiveram maior relevância nas respostas que a gente captou de forma qualitativa. O que que você me fala aí desses entraves aí para o desenvolvimento de carreira dos artistas representados pelas galerias?
Acho interessante que quando a gente olha para entraves para o desenvolvimento do mercado da arte como um todo, um dos que mais aparece na literatura, nos estudos, são as barreiras culturais. Aqui nós não temos elas, não são mencionadas pelos galeristas, porque os galeristas já estão dentro do mercado. Então são perspectivas diferentes, né? Eventualmente, esse agente que tem tempo, tem dinheiro, tem disposição para fazer as coisas, ele não tem essa disposição cultural. Agora, os agentes que já estão dentro do mercado, eventualmente não dispõem, né, dessas mesmas facilidades, desses mesmos caminhos. Está aqui uma oportunidade para ligar as duas pontas, né? Acho que a primeira coisa que me salta a cabeça aqui. Agora, olhando para dentro do mercado, né, limitações financeiras, né? Eu acho que entre o ponto do risco, né? E aqui eu acho que muitos dos galeristas escreveram, mas, né, eles abriram o coração escrevendo, mas abriram o coração falando também, né? Então, limitações financeiras vão no sentido de, poxa, eu queria sair investindo em inúmeros artistas para ver qual deles aí acaba vencendo, acaba, né, vencendo a barreira do tempo, como a gente gosta de falar no mercado. Mas eu não consigo investir em todos os artistas, né? É muito difícil dentro de um setor que, né, não tem tanto financiamento e que é um setor que, ainda que eventualmente você, né, alguém de fora pode olhar e falar, poxa, mas as cifras movimentadas não são tão baixas assim, individualmente por obra, mas é um setor que a cadeia do setor não tem tanto dinheiro disponível. Então é uma coisa que era esperado encontrar de uma certa maneira. Então, fazer uma estratégia de venture capitalist, para fazer referência aqui ao artigo que eu e a Lei escrevemos no ano passado, é mais difícil para esses agentes, né? Eles muitas vezes têm a expertise, mas muitas vezes não vão ter, mas tantas outras vezes não vão ter o recurso para poder investir em todo mundo que surge aí como um caminho, né? O tempo é outro ponto muito relevante, por quê? Porque ainda que, né, possa se buscar algum tipo de crédito, né, a menos que a oferta de crédito seja customizada, especificada para esse mercado, que tem seu próprio tempo, tem a sua própria maturação, pode se tornar um risco muito grande que nem todos os agentes vão conseguir tomar, né? É diferente de você tomar um empréstimo para abrir um comércio convencional, um restaurante, algo do tipo. O break-even, quando é que essa conta fica no zero a zero, você consegue fazer um planejamento mais tangível. No mercado da arte, isso pode levar mais tempo ou menos tempo. É um mercado que tem regras, engrenagens, né, e modos de funcionamento muito próprios. Então, o questionamento de tempo, ele me parece, de novo, uma oportunidade, né, para que o mercado de crédito possa se adaptar a esse mercado e oferecer caminhos, oferecer soluções próprias, customizadas para ele, né? E que mais aqui? Esforço. Bom, esforço realmente faz parte. Aí eu acho que entra no aspecto humano da coisa, né? Não é como você comprar um produto e vender lá na frente. A construção de carreira de artistas tem um fator humano intrínseco, muito forte, que é o próprio artista, né? Então, às vezes o artista pode tomar outras decisões, pode ter outros caminhos, né? Enfim, mudar o jeito dele de pintar as obras, mudar a linha editorial dele, né? Isso tudo pode influenciar, né? E eu diria que barreiras institucionais, a gente poderia colocar num grande pacote geral aí da dificuldade, né, que você tem de empreender no Brasil. Né? Eu acho que esse mercado eventualmente tem as suas barreiras muito próprias, muito específicas, mas de forma geral, o Brasil não é um país muito parceiro com os negócios. E se você busca cenários internacionais, então as coisas ficam ainda mais difíceis, principalmente no mercado da arte. Ótimo. Agradeço, Thierry, aí a sua contribuição e compartilhamento, né, das suas perspectivas sobre os principais resultados. E agora, para encerrar, queria que você falasse um pouquinho as considerações finais, enfim, que mensagem aí o programa Arte Análise deseja para as pessoas através do relatório, enfim. Abra aí o espaço livre para você fazer suas considerações finais.
Bom, Lê, em primeiro lugar, obrigado aqui pelo espaço, né? Eu acho que para nós que temos esse olhar empolgado sobre o mercado, otimista sobre o mercado, né? Sobre as possibilidades que ainda podem ser alcançadas, é sempre valioso poder compartilhar conhecimento, é sempre valioso poder ter essa troca, né? Então, eu acho que aqui eu gostaria de reiterar um pouco da missão do programa Arte Análises, que é levar a inteligência de mercado, informação isenta e idônea, né, para que mais pessoas, mais agentes possam se informar devidamente e tomar melhores decisões sobre o mercado, né. Nesse sentido, eu acho que a gente tem aqui uma coisa que foi trazida, né, no relatório também, é a dificuldade dos agentes na formação de novos colecionadores. Então, se você me permitir, eu vou aqui numa linha de discussão micro e depois vamos para o macro das minhas considerações finais. O mercado de arte no Brasil, ele poderia ser muito maior do que ele é, né? E para ele ser maior, a gente precisa naturalmente ter mais colecionadores, né? Ter mais pessoas demandando isso, né? É, não é necessariamente aqui né, eu acho que esse é um mercado que a gente pode até discutir se não tem oferta demais em alguns momentos. A demanda que é de menos, né? Então, precisaria ter mais gente demandando nesse mercado. Então, a formação de novos colecionadores é o que apareceu nas respostas, né, dos galeristas, e que, de fato, é algo que a gente olha, né? Comparando índices econômicos, o Brasil representa menos de 1% do mercado de arte global, né? Se a gente olha para o PIB do Brasil ele é maior que 1% do PIB global. Então, tem alguma coisa descarrilhada aqui. Tem alguma coisa que não está, né? E o PIB é bem maior do que 1%, né? Então, tem alguma coisa que não está fazendo muito sentido. Conversando com os galeristas, com agentes do mercado, né? A gente até percebe que existem pessoas que têm aí, né, o poder aquisitivo para poder comprar obras de arte. Mas, eventualmente, as preferências vão estar, talvez, no 10º carro, na quinta casa, né, no quinto item X. Então, eu acho que olhar com atenção para isso é algo para se chamar atenção, mas principalmente no micro, criação do novo mercado, né, de novos colecionadores. E no ambiente macro, e aí macro não só do Brasil, mas um macro global, né, eu colocaria tudo dentro desse contexto aqui nesse momento. O mundo vive um aspecto de incerteza, né? O Ian Bremmer, que é o CEO da Eurasia, uma consultora de política, né? Geopolítica, questões econômicas, políticas, ele elegeu o Donald Trump como grande fator de incerteza no mundo hoje, né? Essa é uma frase forte que foi dita há algumas semanas, mas de fato os mercados globais vivem momentos de incerteza. Não se sabe exatamente o que vai acontecer. Não é uma questão se isso é bom ou ruim, mas quando a gente olha para um olhar, quando a gente pega para uma perspectiva financeira, o, o investidor ele lida bem até com o risco, mas ele não lida tão bem com a incerteza. Risco é uma coisa, incerteza é outra, né? Quando eu não sei exatamente onde eu estou pisando, se o meu patamar de risco é baixo ou se ele é alto, isso gera muitas dificuldades. E o mercado da arte ele não foge disso, né? Acho que ao longo da nossa explanação, aqui, da nossa conversa, a gente deu vários exemplos de como a economia e o mercado da arte se entrelaçam, né? Então, esse contexto de incerteza global pode tanto gerar aí, dificuldades para os fluxos financeiros, né, serem direcionados para esse ou para aquele mercado, mas também tem a possibilidade aí de uma reordenação geopolítica da arte. A gente vem vendo cada vez mais aí a China, né, os povos do Oriente representando cada vez mais espaço no mercado. Isso tudo são fatores para a gente ficar atentos e buscar antecipar as próximas movimentações. Ótimo. Maravilha, Thierry. Obrigado. E para quem ainda não tem uma cópia, né, um PDF do relatório da pesquisa, é só acessar o nosso site, que é acessartedigital.com.br. Aí lá tem não só o relatório da Feira APA 2025, como os demais relatórios que a gente fez até então. Então, você é só entrar lá e pedir para baixar lá, é simples, tá? Fica aí a dica para quem ainda não tem, né?
E com isso, a gente agradece a atenção e o compartilhamento aí de conhecimento. Obrigado, viu, Thierry? Valeu. Obrigado, Ale. Valeu, Até a pessoal. Até a próxima. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.